Boa noite. Como é que passaram esse dia fresquinho? Estava na praia, eu estava trabalhando. Eu conheci uma pessoa hoje, a Carol, e ela está vindo morar aqui, e eu sei que janeiro, Floripa é uma boa cidade. Tem alguém que está nos visitando? Realmente, vocês são de onde? Pernambuco, logo ali. Estão acostumados com esse calor o ano todo, né? Estão de férias? Estão de férias? Ah, então tá bom. Eu queria falar vocês em julho daí. Mas beleza, sejam bem-vindos. Aqui é a nossa igreja, tem um prazer de atendê-los a todos. Espero que tenham bons dias aqui em Florianópolis. E é isso aí. Dos demais estão de casa, uma boa noite a todos. A Siri queria falar comigo aqui. Eu tinha preparado uma apresentação, tem um site que é leonard.ai, que ele gera imagem por IA. Então, só que eu fiz tudo bonitinho, gerei as imagens e esqueci de copiar o PowerPoint. Então, a imagem vai ser, vocês vão projetar, né? Não é a IA que é artificial, mas a inteligência natural de vocês vão projetar as imagens que eu vou falando aqui. Combinado? É bem melhor, né? Cada um projeta o seu coisa. Mas, eu não sei se vocês viram, alguns meses, aquela menina que hoje é uma mulher, isso me chamou a atenção, quero que vocês depois entendam por que eu cheguei nessa conclusão. É aquela que show da Xuxa é esse? Aquela menina lá que estava desesperada, né, porque chegou às 4 horas da manhã, deixaram o moço entrar e as crianças ficaram lá de fora. Ela ficou braba assim, né? Então, esse foi uma coisa que me chamou a atenção, e teve um outro, foi um meme também que passaram, que era uma comparação, que era assim: e se eu tratasse a minha Bíblia como o meu celular? Não sei se vocês chegaram a ver esses videozinhos, né, mas está ali a pessoa, né, acorda, a primeira coisa, pega a Bíblia, lê, daí vai escovar o dente, escova o dente lendo a Bíblia, vai tomar café com a Bíblia aberta, vai lavar a louça com a Bíblia aberta. E esses dois memes da internet, que não tem muita relação, assim, mas eu fiquei pensando, eu parei para pensar assim, será que, como aquela menina, né, será que eu sou assim apaixonado por Jesus Cristo, pela minha religião, pela mensagem da salvação em Cristo Jesus? Será que eu tenho essa ansiedade, né, de estar buscando a Deus, como aquela menina teve, de acordar 4 horas da manhã, foi lá para ver o ídolo dela, né, uma criança, né? A Xuxa na época era algo descomunal que eu não vejo como igual hoje, assim. Mas eu fiquei pensando assim, será que eu tenho essa ansiedade pelas coisas espirituais, como eu tenho com o meu celular? E eu estou lendo alguns livros que, assim, a primeira coisa, deixa o celular fora da cama. Porque a primeira coisa não pode ser tu olhar o celular para ver as mensagens, tem que fazer outra coisa. E nem livro de igreja, né? É livro de autoajuda, assim. Então, quando eu estava tendo esses pensamentos, veio a mim, e é o texto que eu gostaria de ler para os irmãos hoje, que está em Ezequiel 37. Eu convido a todos a abrir esse capítulo da Bíblia, e eu gostaria de ler parte dessa visão que Ezequiel teve, e depois a gente começa a história que eu gostaria que vocês pensassem, imaginar, né, na imaginação de vocês. Antes de ler a Bíblia, me permita fazer mais uma oração, tá bom? Pai querido que estás nos céus, essa visão que o Senhor deu a Ezequiel foi uma realidade muito específica que o teu povo, lá na Babilônia, estava passando. Mas o Senhor permitiu que essa mensagem fosse escrita e perdurasse durante toda essa história, para que nos chegue aqui hoje, no dia 22 de janeiro, em Florianópolis, porque o Senhor tinha um propósito para isso. Que cada pessoa aqui possa entregar sua vida em tuas mãos, e por meio do texto dessa noite, o Senhor possa se comunicar com cada um de nós. É o que eu te peço, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Então veio a mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face, e estavam sequíssimos. Então ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse: Senhor, tu o sabes. Então ele me disse:
profetiza sobre esses ossos e dizeis: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ezequiel, ele viveu na época do exílio do povo de Israel. Só que ele foi para a Babilônia, ele não ficou em Jerusalém. Quem ficou para Jerusalém foi Jeremias, mas eles eram contemporâneos por um período. E a realidade que eu gostaria de mostrar ali é daquela destruição do muro de Jerusalém que Nabucodonosor realizou e fez com que boa parte quer dizer, Jerusalém foi totalmente destruída, mas um pouco da população ficou ali em Jerusalém, numa situação de miséria, como nós podemos ver hoje Gaza, não sei se vocês viram isso, onde teve umas imagens agora teve uma trégua, né, do Hamas e do Israel ali, mas tiraram uma foto daquela cena pós-guerra, um negócio desumano. Então imagine Jerusalém como essa cidade destruída ali. E ficou uma parte da população ali, e os nobres foram para Babilônia, como Daniel e seus 3 amigos, com ele Ezequiel. O que leva a crer que Ezequiel fazia parte de uma parte nobre da sociedade de Jerusalém. Por isso que ele foi para Babilônia. E mesmo ali na Babilônia, onde a situação poderia estar muito mais confortável do que aqueles que ficaram em Jerusalém no meio daquela destruição, eles estavam com algumas ideias, o povo. Era pedir ajuda do Egito para se revoltar contra o rei, para voltar para Jerusalém. Só que, lembra por que eles foram para a Babilônia, né? E quantos anos eles deveriam ficar em Babilônia? Tinha uma profecia que por 70 anos eles seriam cativos e depois de 70 anos eles voltariam. Agora, te coloca no lugar. Aí, estamos na média aqui, deixa eu fazer uma conta aqui, 30, 40 anos de média. Soma 70 anos, onde você vai estar se Jesus não voltar? Essa é a conta que eles fizeram. Eu vou morrer aqui, eu não quero morrer aqui, eu quero voltar para Jerusalém. E eles estavam então num plano para se revoltar, e nisso chegou Ezequiel. A mensagem de Ezequiel não era agradável para eles. Qual que era a mensagem de Ezequiel? Vocês vão morrer em Babilônia. Vocês não vão para Jerusalém. Esse é o plano de Deus. Por causa do quê? Do pecado que eles mesmos tinham cometido. E nisso veio aquela decepção. Aquele sonho deles de voltar para sua terra, para sua casinha, para seus familiares que talvez ficaram lá, terminou. E essa situação fez com que eles batessem o desânimo deles. E aí que Deus falou mais na frente, né? Esses ossos secos são a casa de Israel. Pessoas sem vida, sem esperança e sem nenhum sentido. Agora, o que Deus queria falar para eles nessa visão? Eles tinham talvez perdido tudo que eles tinham sonhado. E tem situações na nossa vida que fogem ao nosso controle mesmo. Situações que, mesmo a gente planejando, mesmo a gente fazendo tudo certinho, mesmo que vindo na igreja, sendo um bom cristão, as coisas saem do controle. Mas o fato de algumas coisas da nossa vida saírem do nosso controle, não quer dizer que tenha saído do controle de Deus. E é isso que Deus estava querendo ensinar para eles. Eles estavam sem esperança, mas Deus ainda estava no controle. Sabe, meus amigos, irmãos, daqui de Florianópolis ou de Pernambuco, Deus está no controle. Não importa se os seus sonhos se distanciaram do que você esperava, Deus está no controle. Se você está com saúde, Deus está no controle. Se está doente, Deus está no controle. Aqueles ossos estavam ali, porque Deus tinha uma lição para mostrar para eles e para nós, que mesmo quando os ossos estão naquele detalhe que ele falou, né? Ossos sequíssimos. A Bíblia tem uns detalhes que são muito legais, né? Por que ele falou que era sequíssimos? Não tinha mais vida, não tinha mais sentido nenhum, mas estavam ali. Deus queria mostrar e transformar aqueles ossos sequíssimos num exército muito grande. Eu gostaria de continuar o texto, versículos 7 e 8. Portanto, profetizei como me foi ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso.
Olhei e eles vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então me disse o profeta: profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor, vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E ele fala assim: profetizei, como ele me ordenara. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé como um exército grande em extremo. Então é isso que Deus estava mostrando naquela situação totalmente humanamente impossível de mudar. Deus estava mostrando para Ezequiel: eu sou capaz de transformar morte em vida. E o fato de, imagine, aquelas ossadas que estavam ali naquele vale. Então agora use aí a sua imaginação. Um monte de osso ali de pessoas. Isso significa que aqueles ossos um dia fizeram parte de um ser humano. Um dia eles foram vivos. Um dia eles estavam em movimento. Mas alguma coisa aconteceu que eles perderam a vida, perderam os nervos e foram secando, secando e ficaram naquela situação. A gente está aí no início do ano, na 3ª semana do ano. Eu não sei se você, como eu, fez promessas para 2025. Aquelas promessas de olhar para a balança olhar para você, né? Sumir com barriga, né? Não sei, fazer viagens, fazer cursos. Mas não sei se você é como eu. Chega ali para o fevereiro, não é bem assim. Né? Então a gente vai desanimando, né? Desanimando, e aquilo que a gente acordou dia 2 de janeiro, 6 horas da manhã, pegou a bicicleta e foi pedalar. Dia 3, né? Dia 4, hoje é dia 22, né? Daí vou mais tarde. E começa a desanimar, e aquilo que te trazia entusiasmo e felicidade e empolgação, parece que vai perdendo a força. E aquela vida que tu tinha vai acabando, né? Isso é com academia, com estudo. Às vezes você se matricula num curso online: eu vou aprender inglês em 11 meses. E você vai todo dia, né, de forma religiosa ali, fazendo curso. E às vezes você vai esquecendo, e vai passando, e caramba, você está pagando o curso e não está mais assistindo aula nenhuma. A academia acontece isso também, né? Aqueles planos anual é para acabar com a gente, porque a gente paga anual e vai um mês, né? Mas tudo bem. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Será que isso não acontece também com a vida espiritual? Quando a gente entra no tanque e a gente aceita Jesus ali, a gente nasce muito empolgado, né? A gente quer fazer de tudo, quer ir no culto, quer ir quarta-feira, quer domingo, quer entregar folheto, quer falar para a família. E o tempo vai passando. E parece que aquilo que antes te motivava, muitas vezes não traz mais aquele mesmo sentimento. E eu falo isso porque acontece comigo. E muitas vezes a nossa vida espiritual, a gente pode talvez estar muito parecido com aquele vale de ossos secos, uma vida espiritual sem vida, sem esperança, ou sonhos longe. Jesus vai demorar muito tempo. Israel estava assim. Eles estavam felizes por ser filho de Abraão, mas sabiam que a situação deles estava difícil, eles teriam que morrer em Babilônia. Você já teve uma decepção que te deixou bem desanimado? Quando coisas que você fazia com prazer antes, você não faz mais porque não te traz mais a alegria? Essa era a situação de Israel. E a gente vai vivendo, a sociedade vai nos machucando, muitas vezes os irmãos nos machucam, a família nos machuca, a gente vai desanimando, né, vai caindo. Só que a mensagem de Ezequiel 37 é que mesmo que você seja como aqueles ossos secos, como Israel se tornou, Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, tem o poder de renovar as nossas motivações a cada dia e nos trazer de volta à vida espiritual. Mesmo que você ache, poxa vida, eu não sei se eu
quero mais. Deus tem um chamado para você. Deus tem um propósito na sua vida. O propósito de Deus, quando você desceu nas águas batismais, não mudou. Talvez mudou a tua percepção. Mas aquele chamado que fez com que você aceitasse Jesus Cristo como seu Salvador, é o mesmo ainda hoje. Jesus quer um povo que tenha vida. E é muito interessante o que Deus falou para que Ezequiel falasse para aqueles ossos. Prega a palavra. Isso quer dizer que a palavra de Deus não está desatualizada. A palavra de Deus é ainda o meio pelo qual Deus fala com cada um de nós. Então, se você precisa de vida, de entusiasmo espiritual, leia a palavra de Deus. Aqui está a mensagem do Deus do Universo para o seu Filho amado, para quem Ele enviou seu Filho para morrer. Ele falou para Ezequiel: pregue, profetiza a palavra, e por meio da profecia, os ossos que estavam sem vida tornaram-se a viver. Então, meus queridos irmãos, tenha uma vida em 2025 de relacionamento com o teu Deus. Você pode achar um pouco distante dele, mas ele nunca esteve distante de você. E no verso 24, diz ali: o meu servo Davi reinará sobre ele, sobre aquele exército que era morto e virou a ser vivo agora. E andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram os seus pais. Ou seja, Deus estava dizendo, a promessa era de 70 anos, Deus não iria falhar com a promessa deles, mesmo que eles não fossem ver a promessa, porque muitos deles morreriam. Deus prometeu que depois de 70 anos Israel estaria de volta em Jerusalém. E o que aconteceu? Depois de 70 anos, eles estavam lá. Veio o decreto de Ciro, nós conhecemos a história, o povo voltou como Deus tinha prometido para eles. E aí, eu gostaria de fazer mais uma coisa. Nem sempre é no nosso tempo, aquilo que nós queremos, mas sempre é no tempo de Deus. Seja 70 anos, seja 5 anos, seja 10 anos, a gente está numa época onde a internet traz tudo tão imediato, né? A gente clica e quer que apareça a imagem. Se leva 2 segundos, a gente fica bravo, né? Vídeo de 2 minutos, todo mundo bota no mais 2, porque nós somos imediatistas. Mas Deus não tem essa pressa. Deus não precisa. Deus tem um propósito maior. E o propósito de Deus, gostaria que você confirmasse isso no teu coração nessa noite, é que cada um de nós estejamos com Ele na eternidade. E se para isso a gente tem que penar um pouco aqui na terra, Ele vai permitir. Se para isso precisar que a gente seja curado de uma doença, Ele vai curar. Saiba que o nosso Deus, no tempo dEle, vai atender todas as nossas necessidades. Meu querido irmão, espero que o ano tenha começado bom para você, mas se nesse momento você se sentiu, entrou na igreja aqui, se sentindo sem vida, sem motivação espiritual para 2025, eu te convido, leia a palavra de Deus, dobre seus joelhos, fale com Deus que Ele enviou seu Filho para morrer no teu lugar. Ele quer te ouvir, Ele quer fazer desse ano um ano extraordinário na tua vida. Vai ser um ano a menos para a volta de Jesus para todos nós, que possamos assim viver com essa esperança. Se você está sem motivação, peça a Deus. Ele teve poder de transformar ossos secos em vida. Ele pode transformar a tua vida também. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Hoje é um culto de oração e nesse momento nós vamos ter a oportunidade de externar